Olá, meu nome é Adriana Lima, bem-vindo ao meu canal. Bom, eu vim compartilhar com vocês aqui mais um assunto como ressonante. Estou na 11ª onda e eu notei que ultimamente eu tenho sonhado mais. Eu consigo lembrar mais dos meus sonhos, diferente de antigamente. Fiquei um bom tempo sem conseguir lembrar dos meus sonhos. Acho que também pela rotina, né? Porque eu não estava dormindo muito bem. Então eu acordava muito de madrugada, né? Acordava muito cedo e acho que eu acabava quebrando esse período, né, e não conseguia ter os sonhos. Todo esse trabalho de autoconhecimento que eu tenho feito nesses anos, né, eles envolvem aí diversas limpezas de crenças, né, diversas mudanças de paradigma, e eu percebi que nesses sonhos eles têm aparecido para mim. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu sei que sonhos eles são muito pessoais, né? É até difícil a gente utilizar algum tipo de dicionário dos sonhos ou algum site que a gente entre que possa pesquisar o significado, né? Porque eles têm total relação com aquilo que a gente viveu, tá no nosso inconsciente e que por algum motivo, né, aquilo tá ali escondido, que a gente precisa de alguma forma trazer à tona, lembrar, né? Então é através dos sonhos que o nosso inconsciente conversa com a gente. Pelo menos é assim que eu entendo, tá? Como eu sempre digo aqui, eu sou uma aluna do professor Hélio Couto, né? Sou estudante, faço a ressonância harmônica, mas eu não tenho formação em psicologia, né? Eu não tenho essas informações mais profundas sobre esses aspectos para poder passar aqui para vocês, tá? Então eu tô compartilhando mesmo a minha experiência. E eu sou aquele tipo de pessoa que gosta de falar dos sonhos. Eu não sei se você é assim também. Eu acho que essa característica eu puxei para os meus pais, porque eles também gostam de compartilhar o que eles sonham, o que aconteceu, né, durante o sonho. E aí a gente fica tentando analisar o que pode ser, né? Já que a gente já conhece, né, o que a pessoa vive, né, ali. É claro que não tudo, mas a gente conhece a história, né, de cada um de nós, então a gente acaba dando um palpite, né? Olha, acho que isso tem esse significado, acho que esse sonho tem a ver com isso, né? Então a gente vai trocando essas ideias. E o que eu gosto de fazer é anotar esses sonhos, né? Logo que eu acordo, logo que eu me recordo, ou se eu acordo durante a noite e lembro do sonho, eu já tenho um caderno ali do lado da minha cama, né, no criado mudo, ou então eu anoto no celular mesmo, para que eu possa lembrar depois, quando eu acordar, né, ou depois de algum tempo também eu gosto de retomar essas anotações e ler, né, aqueles sonhos, né, para identificar alguma coisa ali, né. Então eu gosto de fazer as anotações dos sonhos que eu tenho, né, para poder recordar depois, para poder lembrar, a título de curiosidade mesmo, para ver se depois aquilo acontece ou se realmente aquilo teve relação com aquele sonho, né? Enfim. Então, o sonho é do sonhador, é algo único. É difícil a gente falar em interpretar os sonhos dos outros, né? Eu acredito que vocês já devem ter visto, né, esses sites que falam o significado dos sonhos, né? Tem livros, né? Tem estudos bem profundos sobre isso, mas é muito pessoal, né? Então, pode ser que eu esteja aqui gravando esse vídeo falando sobre sonhos e alguém comente, né? Sonhei com alguma coisa. O que isso significa? Não sei. Você vai ter que estudar aí dentro do que acontece com você, do que já aconteceu no seu passado e interpretar da sua maneira, tá? É muito difícil a gente poder dar essa resposta. É claro que existem profissionais, né, que podem auxiliar nesses casos, mas eu não sou essa pessoa, tá bom? Eu tô aqui compartilhando mesmo a minha experiência como ressonante. Todo esse período estudando, né, me conhecendo, sabendo quem eu sou, então ele tem trazido à tona algumas questões que eu preciso resolver e que elas estão no meu inconsciente. Então são pensamentos latentes, pensamentos que geralmente podem ser condenados por nossa própria consciência, né, de algo que a gente não deve fazer, alguma crença ali enraizada, enfim. E algo que eu tenho trabalhado muito é a questão do desapego material, das crenças com relação a dinheiro, a bens materiais. Quem está nesse caminho do autoconhecimento, quem conhece o objetivo do material do professor Hélio Couto, quem conhece o objetivo de um curso em milagres também, sabe o que eu tô falando, né? Sabe qual é o caminho que a gente está trilhando aqui, né? Então eu acho que de tanto eu estar trabalhando essa questão do desapego material, isso já me veio em sonho por 2 vezes. E aí eu penso, essa altura do campeonato eu não tenho mais apego material, né? Pode acontecer qualquer coisa, né? Que eu já estou avançada espiritualmente que, né? Mentira! Até parece, né, gente?
Então a gente acha que não tem mais tanto esse apego quanto antigamente, né? Como eu sempre digo aqui, como uma pessoa que era 100% materialista, não acreditava em nada, muito cética, né? Então o meu apego à matéria, o meu apego às questões aqui desse mundo, né, na terceira dimensão, ele era excessivo, né? Tanto é que eu passava mal, né, quando tinha problemas na empresa, problemas financeiros, né, o estresse era muito, muito grande mesmo. Não que eu não sinta, né, isso hoje, a gente precisa da matéria para viver, né, mas a questão é o quanto você tá apegado a isso, né, quanto você tá segurando as coisas, né, como se você fosse levar daqui para uma outra vida tudo isso, né. Então isso a gente vem trabalhando nesse processo do autoconhecimento, entendendo que aqui estamos apenas de passagem, né, que nada nos pertence e que Deus vai nos dar, vai nos fornecer tudo aquilo que a gente precisar para atingir o nosso propósito, para construir, né, o que a gente veio construir aqui através do nosso trabalho, do nosso propósito de vida, aqui nosso propósito de alma, né? Então, para a gente não ter tanta essa preocupação. Acontece que não é fácil isso, né? E esse apego material, ele existe e, como eu falei aqui, está me trazendo essas informações através de sonhos. Então, por 2 vezes eu já sonhei com problemas com o meu carro. O primeiro desses sonhos, se eu não me engano, ele foi em fevereiro ou março desse ano, que eu sonhava com um tsunami, né? Que eu estava ali na beira de uma praia, que eu sabia que viria uma onda enorme, um tsunami, e que ia levar tudo embora. E no sonho eu me sentia muito apegada a esse bem material. E eu lembro que eu olhava para trás toda hora e eu quis voltar para poder ir buscar meu carro. Então eu saí daquele lugar que estava um lugar até que era protegido esse lugar que eu estava, só que eu saí para poder encontrar meu carro que estava na beira, assim, estacionado, né, próximo já à parte de areia da praia. E eu fui até lá, mesmo sabendo que eu correria o risco, né, de morrer ali naquele momento, né, se eu fosse atrás não ia dar tempo, mas eu fui mesmo assim. E, enfim, eu não lembro exatamente como acabou, porque eu acordei e depois eu não me recordo mais se teve um desfecho ou não. Eu sei que eu tava muito apegada a esse bem. E um outro sonho também que eu tive, também com o meu carro, também com o celular, com algumas coisas materiais, que roubavam o meu carro e que eu tava em uma situação de desespero muito grande por isso. Enfim, eu fiquei muito mal nos 2 sonhos e eu acordei e logo já anotei, né? Então eu consegui identificar aí que eu tenho trabalhado nessa questão do desapego ainda não está fluindo, ainda não está funcionando, né? Eu ainda tenho muito que trabalhar em relação a isso. Então essa questão do apego ainda tá muito forte para mim, tá? Apesar de que no dia a dia, né, quando eu faço os estudos, quando eu faço as leituras, para mim tá cada vez mais claro, né, de que tudo que a gente tem aqui é uma ilusão, né? O que é verdade realmente são as questões espirituais, né? Nós apenas fazemos parte dessa matrix, né? Então eu estou neste mundo, mas eu não sou deste mundo. Mas é claro que é algo muito complexo, né? Foram muitos e muitos anos e muitas vidas, né? Passando aqui, né? Encarnação após encarnação, para que agora eu consiga fazer toda essa limpeza. Então é o período realmente curto aí, né, para poder ter um resultado assim tão rápido, né? Um outro sonho que eu quero compartilhar foi o que aconteceu na semana passada. Como eu falei já aqui em outros vídeos, eu estou estudando um curso em milagres desde o começo deste ano, né, em 2023. Então, em janeiro eu iniciei os estudos e eu tive um sonho com este livro, com os estudos de um curso em milagres. É difícil até de explicar, mas era como se fosse um teste prático de um curso em milagres. E nesse lugar eu tinha que escalar alguns apoios de madeira, né? Era uma estrutura de madeira muito grande, assim. Eu tinha que escalar, me pendurar em cordas, enfim, passar por alguns obstáculos, por algumas barreiras ali. Então eu tinha que passar por todo aquele caminho e depois eu tinha que subir. E eu tinha que subir, lugar, uma escada, assim, né? Também de madeira, muito alto, que ele ia levar para um outro patamar. E lá em cima, eu via outras pessoas também já subindo, né? E aí quando você chegava lá em cima, é como se essa estrutura virasse de ponta cabeça. E eu lembro que eu olhava as pessoas, eu já estava ali no caminho, né? Eu já estava ali muito próxima de chegar ali no topo, né? Eu olhava aquelas pessoas que já estavam lá
e elas estavam sem medo, elas conseguiam fazer aquele, passar por aquele exercício, aquele obstáculo sem medo. E eu não conseguia. Eu tava com muito medo mesmo de passar por ali, eu tava com muito medo de passar, mesmo sabendo que eu sabia, eu tinha consciência no sonho que era um teste de um curso em milagres, e mesmo sabendo que era esse teste, eu não me sentia preparada, eu não me sentia pronta, e eu não estava conseguindo ir. Então, quando você chegasse lá em cima, aquilo ia virar sozinho, você ia ficar de ponta cabeça, de uma altura gigantesca, assim, e nada te segurando, nada. Só você, né, sem nenhum equipamento de segurança, nada, nenhuma corda, nem nada. Só você segurando ali, né, naquelas estruturas ali de madeira, e você tinha que ficar ali de ponta cabeça, né, como se você tivesse que confiar no Criador. Então, o exercício era o exercício da confiança. Eu tinha que mostrar que eu tinha total confiança em Deus, que eu não ia cair dali. Eu estava sozinha, eu estaria sozinha, porém, eu não estaria sozinha, porque eu estaria com Deus, eu estaria com o Senhor, o Criador, me auxiliando neste exercício. Porém, eu não consegui concluir. Então, eu acordei, anotei, na hora eu anotei esse sonho, porque foi um sonho com muito significado para mim, né? Que é realmente o que eu tenho trabalhado também aqui, através do curso, né? Dos livros, das leituras. E fiquei um pouco chateada, porque eu não consegui. Ó o ego! Enfim, mas em outra oportunidade, outro dia, eu vou tentar novamente esse exercício, né? Espero que eu consiga lembrar desse sonho se eu tiver em outra oportunidade. E em um outro dia, tive um outro sonho com a minha equipe espiritual. Eu não via ninguém, mas eu ouvia a mensagem dos meus mentores para mim. E antes de dormir, nesse dia, eu pedi uma orientação para eles, para uma situação da minha vida. E eu pedi que eles me auxiliassem, né, nessa tomada de decisão e que através desse sonho eu pudesse ter uma resposta deles também para me ajudar, né, a guiar os meus caminhos, enfim. E aí, como eu falei, eu não via ninguém, eu não via os meus mentores, a minha equipe espiritual, porém eu ouvia, e eles foram muito claros em me mostrar qual era a direção. Então, se eu fosse pela esquerda, eu teria um resultado que seria basicamente material e para essa vida. Se eu fosse pela direita, eu teria um aprendizado espiritual, um aprendizado para a eternidade. Foi isso que eles me falaram. Então, eles me trouxeram essa mensagem muito clara de que essa experiência, ela é para minha eternidade, não tem preço. Não adianta eu querer ir pelo caminho mais curto. O que realmente vai me fazer crescer espiritualmente é esse caminho. Então, foi esse recado que eles trouxeram para mim. Acordei com esse direcionamento deles e com esse auxílio. Bom, então é isso. Eu trouxe esses exemplos aqui para mostrar para vocês que eu tenho percebido esse aumento de sonhos e esses significados, né, que estão me trazendo aí uma oportunidade de olhar mais para dentro e trabalhar essas crenças, essas oportunidades de crescimento. Uma outra coisa também, não sei se tem relação ou não, mas eu melhorei os meus hábitos, né? Eu comecei a dormir melhor, durmo mais horas, né, que o meu corpo precisa. Eu melhorei os meus hábitos alimentares, eu diminui muito a ingestão de doces, de açúcar. Então eu percebi que nesses dias que eu tive esses sonhos, na noite anterior eu não consumi, então não sei se isso tem a ver, se alguém souber puder compartilhar aqui também. E vocês, têm sonhado bastante? Como que vocês percebem essa questão dos sonhos no seu processo com a ressonância harmônica? Vocês conseguem observar que esses sonhos te auxiliam no processo de autoconhecimento? Comenta aqui então, se vocês têm notado alguma diferença em relação aos sonhos. E é isso. Agradeço por assistirem mais um vídeo. Um grande beijo para vocês e até os próximos vídeos.